Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Prazer estar começando essa live aqui. Primeira live que eu estou fazendo. Só um minutinho. Pronto, assim, agora ficou melhor. Ó, o pessoal está entrando aqui, que estou vendo. Ó, vamos fazer o seguinte. Na live a gente pode abrir, fazer pergunta e tudo mais. Então eu vou silenciar todos vocês, tá? E eu vou adicionar vocês ao palco. O que que significa? Não sei se vocês já utilizaram o StreamYard, mas para vocês poderem falar tudo mais, vocês precisam ser adicionados no estúdio, beleza? Aí eu vou adicionar vocês aqui no estúdio, para caso alguém queira falar alguma coisa, mas também pode mandar no chat. Aqui, a Tainara falou que meu PC não tem câmera nem microfone, vai me comunicar por aqui, pelo chat, sem problema. Se vocês não quiserem falar durante a apresentação, não tem problema mesmo, pode mandar pelo chat, tá? Então eu vou adicionar aqui. Só para caso alguém queira dizer alguma coisa, mas tá tranquilo se não quiserem. Deixa eu apresentar minha tela. Aqui, tá aparecendo, eu acho. Vou tentar deixar minha câmera só e... Pronto, assim fica melhor. Então, pessoal, esse aqui é o nosso curso imersivo para educadores, tá? Meu nome é Murilo Barbosa, me apresentando para vocês, sou professor da Plug and Plays, sou um dos professores também do projeto do Multiplique o Bem. A Tanara falou que não vai poder ficar muito tempo, tem algum outro compromisso, não tem problema, a live vai ficar gravada, para caso vocês queiram assistir depois. O ideal é que vocês possam assistir depois também. Assim a gente consegue sempre estar conhecendo mais. Hoje eu vou passar mais sobre robótica em si e etc. Tá bom? Então, ó, eu sou professor da Plug and Play, meu nome é Murilo Barbosa. Sou formado em automação industrial, então eu tenho um pouco de conhecimento na área da robótica. Já fiz muitos projetos de robótica desde 2020, venho conhecendo e tudo mais. E hoje eu vim passar um pouco do meu conhecimento. Hoje a gente vai fazer bastante projeto. Eu já dei treinamento, né, para professor em loco, para alguns dos professores que nos apoiam nas escolas. A gente dá aula a mais de 30 escolas hoje no nosso projeto. E são várias turmas de vários estados diferentes, então a gente sempre tenta ajudando os professores que não conhecem muito da robótica, da tecnologia em geral. Não é problema não conhecer. Acho que o problema de fato seria você não querer conhecer, entendeu? Você não se interessar, eu acho que isso aí é um problema, mas querer conhecer, querer praticar tudo mais, eu acho que é o mais importante, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui. Primeira coisa que a gente precisa saber é o que é o Tinkercad, tá? Tinkercad vai ser a plataforma online que nós vamos utilizar para fazer circuitos online. Nele a gente consegue fazer alguns circuitos eletrônicos através do site. Isso nos ajuda muito para praticar a robótica. Antes de ir para a prática, de fato, você pegar a robótica e pegar a placa e fazer as conexões, eu acho que o essencial é você chegar no Tinkercad, você conhecer os componentes através do Tinkercad, para depois sim você colocar a mão na massa, você os componentes e começar a tentar ligar e tudo mais. O Tinkercad ele serve também como uma ferramenta de testes, de fato. A gente, por exemplo, quero ligar uma LED, eu não tenho certeza de como que eu ligo a LED. Então eu chego lá na LED e pelo Tinkercad, pego a LED, tento conectar no positivo e negativo, depois eu pego um resistor, entendeu? Aqui o Tinkercad ele vai ser muito útil, tanto no seu aprendizado assim individual, quanto nas aulas, porque
é muito interessante você trazer uma coisa mais visual para as crianças, para os adolescentes que estão praticando com a gente. Beleza? E logo em seguida eu falo com vocês aqui o que é o Arduino. Essa aqui é uma das placas do Arduino, que a gente tem o Arduino Uno. O Arduino ele é nada mais nada menos do que um microcontrolador, tá? Ele é um controlador, ou seja, ele consegue comandar e enviar informações para outros componentes. Isso é ótimo a partir do momento que os controladores que a gente utiliza nas indústrias para fazer aqueles processos, eles são bem grandes, eles ocupam bastante espaço. E nada melhor do que você poder ter um microcontrolador, é um controlador pequeno, né? Até pegar um aqui de exemplo. Pegar o meu aqui. Esse aqui é o nosso carinha, o Arduino. Ele é muito, muito bom. O filtro tá atrapalhando aqui o plano de fundo, né? Vou até tirar o plano de fundo aqui, já. Mas ele é muito útil para a gente poder planejar, praticar robótica, mesmo sem estar em uma indústria, por exemplo, tá? E ele é bem flexível, porque a gente pode conectar ele tem entrada USB, pode conectar tanto em computador, notebook, celular, qualquer coisa do tipo, e ele também recebe conexão por bateria, pilha, aquelas baterias também pequenas que parecem moedas. São vários tipos de diferentes conexões que o Arduino ele pode receber, tá bom? E aqui também a gente tem o Arduino IDE, tá? O que significa IDE? IDE significa Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Quando a gente vai trabalhar com programação, nada melhor do que a gente ter uma IDE, porque ela vai ser capaz de nos ajudar a corrigir certos erros, vai facilitar na nossa compilação do código. Por exemplo, eu escrevi um código que, na minha visão, está tudo certo. E eu vou tentar rodar para passar ele para o Arduino. Tá? É através dessa ideia que a gente passa esse código para o Arduino. Para mim, na minha visão, está tudo certo. Mas quando eu tento compilar, dá erro. E o Arduino, a ideia do Arduino, ele vai indicar onde estão os erros, né? Onde a gente pode alterar, o que a gente pode fazer para melhorar o código e tudo mais. E isso é perfeito. Isso nos ajuda muito. Por exemplo, na programação, a gente utiliza muito parênteses, chaves, colchetes, ponto e vírgula. E às vezes cabe da gente esquecer, né? De abrir uma chave, fechar uma chave e tudo mais. Então, nada melhor do que a gente ter um compilador, um software, né, que vai nos ajudar a lembrar desses pequenos detalhes, porque antigamente a gente não tinha essas ideias e realmente para construir um código se tornava uma tarefa um pouco mais difícil. Você pode construir um código num bloco de notas? Pode, mas o bloco de notas ele não vai corrigir tudo que você está fazendo. Um bloco de notas não vai dizer onde você está errando, se você está declarando alguma coisa de forma errada, entendeu? A Cláudia perguntou se essa aula será gravada. Sim, será gravada. Inclusive, ela está sendo transmitida no YouTube nesse momento, em forma de live, tá bom? Então, se vocês quiserem depois se reassistir para tentar fazer algum projeto junto ou qualquer coisa do tipo, vocês podem reassistir, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta. O meu áudio tá ok? Meu áudio tá bom? Vou esperar a confirmação de alguém aqui para poder prosseguir. Tá sim? Pô, perfeito então, tá ótimo. Vou fazer o seguinte aqui então. Eu vou entrar agora no Tinkercad, tá bom? Nossa aula ela vai ser assim dinâmica, porque eu quero apresentar para vocês os projetos que a gente pode fazer, os principais projetos que nós vamos fazer até nas aulas, nas próprias aulas com os alunos, e vocês também conhecerem um pouco de tudo, conhecerem um pouco de cada componente, e isso é muito interessante. Depois a gente também pode fazer algumas observações que podem ser pertinentes durante as aulas, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu vou compartilhar aqui minha tela do Tinkercad. Ó, esse aqui é o site inicial do Tinkercad, tá? A gente, quando clica aqui, ó, vou até retornar aqui. Deixa eu pesquisar aqui novamente com vocês, ó. Tinkercad. A nossa primeira opção aqui, ó, Tinkercad, Create 3D Digital Designs online com CAD, tá? A gente pode selecionar essa opção desse site.
E nós vamos para essa tela aqui. Eu aconselho todo mundo que for praticar em casa e tudo mais, criar uma conta, tá? Vocês podem vir aqui, ó, e inscrever-se. E vocês são educadores, né? Vocês podem criar uma conta pessoal ou uma conta de educador, tá bom? Eu já tenho uma conta, então eu vou apertar em entrar. Eu venho aqui como educador, entro com o Google e eu seleciono aqui a minha conta. Tem entrei com a conta errada, só um minutinho. Vou entrar com a minha conta aqui. Pronto. E essa daqui é a nossa tela inicial do Tinkercad. Nós temos aqui a opção de projetos, temos aqui a opção de tutoriais, tutoriais que a gente concluiu. O Tinkercad ele também faz tutoriais para quem não conhece nada de robótica. Temos aqui as aulas, por exemplo, que eu tenho algumas turmas de algumas escolas que eu atendo, tá? Temos aqui também galeria, projetos, salas de aula, muitas opções, tanto para a gente poder compartilhar. Aqui, Tainara, Cláudia perguntou como baixar o Tinkercad. A gente não precisa baixar, é diretamente pelo navegador. É só a gente pesquisar no nosso navegador Tinkercad, que nós encontramos. Deixa eu testar uma coisa aqui. Tá? Assim tá melhor. O Tinkercad aqui, ele é ótimo, porque a gente não precisa baixar. Ele é online pelo navegador, é só a gente pesquisar Tinkercad. E provavelmente vai ser o primeiro link que a gente for encontrar, que né, até mostrei para vocês. E a Tainara perguntou se pode criar uma conta? Pode, com certeza. Se vocês quiserem ir fazendo, acompanhando comigo, assim, fazendo ao mesmo tempo, é ótimo, porque se tiver alguma dúvida, a gente pode sanar aqui agora, ao vivo, tá? E depois podem deixar comentários também no YouTube, a gente compartilha os links com vocês. Nada melhor do que isso, tá? Então, olha só. Aqui tá na minha aba da minha conta. Aqui, por exemplo, eu tenho meus projetos. Eu tenho vários projetos aqui. Projetos que eu faço com os alunos, projetos que eu faço, que eu já fiz sozinho, testando códigos e tudo mais, que passa ou repassa, daquele programa de televisão. Tem vários projetos que eu já fiz no meu ensino técnico e tudo mais, tá bom? Hoje eu vou criar aqui uma nova aula. Eu vou criar aqui, ó, curso imersivo para educadores. Nível, vou colocar outros assuntos robótica. Vou criar essa aula aqui, beleza? E depois eu vou passar o link para vocês entrarem. Posso até passar aqui agora, que é o compartilhar o link da turma. Eu vou copiar o link, eu vou mandar aqui no chat para vocês. Para quem quiser entrar, tá? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma atividade. A primeira atividade que eu vou fazer é o LED, tá? A primeira atividade que eu vou fazer vai se chamar LED, tá? E aqui vou mostrar algumas coisas para vocês, tá? Quando vocês forem apresentar para outros alunos, qualquer outra coisa do tipo, é só criar uma nova atividade. A gente aperta aqui na atividade e seleciona aqui, ó, criar novo design, tá bom? E vai ter essas opções aqui, projeto 3D, circuito e blocos de código. Nós vamos aqui, ó, em circuito, tá? Vamos sempre estar trabalhando com circuitos elétricos e eletrônicos, tá bom? Vamos lá, vou dar aquela passada no Tinkercad. Eu imagino que alguns já possam conhecer, outros não conhecem. Mas eu vou dar uma passada aqui com vocês. Aqui na tela do meio é a nossa parte de workspace, né? O workspace significa espaço de trabalho. É aqui onde a gente coloca os nossos componentes e fazemos nossas conexões, fazemos nossos circuitos e tudo mais. Aqui no lado direito, nessa barra lateral, nós temos os componentes que nós utilizamos. Eles são separados em algumas categorias, que no caso é básico e todos. Os componentes básicos, nós temos aqui os componentes mais comuns que nós utilizamos: resistor, LED, botão, potenciômetro, capacitor, Arduino, né, aquele carinha que eu mostrei para vocês, que é o nosso microcontrolador. Temos a placa de ensaio, tem bateria. Aqui em todos, são literalmente todos os componentes, eles são separados por suas definições. Temos aqui os componentes de entrada, temos aqui os componentes de saída,
os componentes de potência, as placas de ensaio, os microcontroladores, os instrumentos. Temos aqui também os disparadores, tá? O que são disparadores? Disparadores são alguns circuitos já prontos. E para que serve um circuito pronto? Vai uma dica aí para o pessoal. Quando a gente quer fazer algum circuito que nós não sabemos como funciona, nada melhor do que a gente chegar num disparador e entender como ele funciona. Por exemplo, eu quero pegar um circuito aqui de piscar. Aqui, eu quero pegar esse circuito aqui onde a LED pisca. Nada melhor do que eu pegar um circuito pronto e entender aqui no código como que eu faço para ele funcionar. A gente consegue fazer isso, a gente consegue aprender através desses disparadores. Hoje nós não vamos utilizar, porque eu vou explicar para vocês, vamos fazer um passo a passo de cada circuito. Mas quando a gente está aprendendo sozinho, isso aqui é ótimo, é excelente. A gente vê aqui que tem várias opções, tem aqui de LED, de botão, de potenciômetro, servomotor, alto-falante, display LCD, sensor de umidade, enfim, muitas opções diferentes, tá? Mas por enquanto vamos continuar aqui na nossa parte de componentes básicos. Aqui em cima nós temos um botãozinho de código. Uma coisa interessante que a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Robótica, a gente trabalha com eletrônica, trabalha com eletricidade, trabalha com programação, tá? A programação que a gente utiliza com Arduino é o C++, é uma linguagem de programação universal, que ela é bem atual. Muitas pessoas utilizam ainda, porque o Arduino ele é uma placa muito utilizada no nosso dia a dia, tá bom? E aqui o Tinkercad ele é muito bom, porque ele disponibiliza duas formas de produzir um código. Seja por blocos, seja por texto. Qual a diferença da programação em blocos e da programação em texto? A programação em blocos, ela é como se fosse um Lego. Como assim? A gente bota um bloco aqui, conecta outro bloco aqui e vai conectando os blocos, e assim a gente faz uma sequência, a gente faz uma lógica de programação juntando os blocos. E por que é interessante? É interessante para adolescentes, né? Pessoal que é as crianças, pessoal que é mais novo, porque as funções já são definidas nos blocos, então a gente não precisa digitar, a gente só vai conectando, vai juntando os bloquinhos. Já no texto, o texto a gente vai digitando, tem que conhecer tudo mais, mas o texto ele é mais interessante do que os blocos. Por quê? Porque o texto ele é mais maleável do que os blocos. Perdão, pessoal. Aqui, no texto, ele é mais maleável, porque a gente consegue criar variáveis, a gente consegue criar coisas que nós conseguimos entender melhor. Os blocos, eles não possuem blocos para todos os componentes que a gente tem aqui. Por exemplo, para você pegar um servomotor aqui e programar ele através dos blocos, a gente possui um pouco de dificuldade, tá bom? Então, eu acho muito interessante a gente praticar o bloco mais o texto, né? A gente montar com o bloco e ir correlacionando com o texto, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é ligar uma LED, né? Isso aqui é eletrônica, tá? Como é que a gente faz para ligar uma LED? É tranquilo, né? Vamos dizer assim. A gente pode pegar uma bateria, vamos pegar uma bateria essa aqui de 9 volts. Ó, uma coisa que eu acabei não falando, né? A gente tem aqui o iniciar simulação, o botão de iniciar simulação, é como se a gente estivesse passando energia para o nosso circuito, fazendo ele funcionar. Aqui nós temos uns botões de copiar, colar, excluir, né? Desfazer e refazer, o famoso Ctrl Z e Ctrl Y. Temos aqui para mudar a cor do fio, e temos essas opções aqui, ó, de virar o nosso componente, pode virar o ângulo dele, né? Mudar o ângulo dele, e também de inverter. O positivo está na esquerda, o negativo está na direita. Eu vou inverter ele, ó. Posso fazer isso também, tá? Beleza, peguei aqui minha bateria. Eu quero conectar uma LED. Vou pegar essa LED aqui e eu vou conectar ela na nossa bateria. Mas antes de conectar, como é que a gente entende
como que ocorre a conexão, né? Como é que a gente sabe onde que é o positivo e negativo de uma LED? Vamos lá. Quando a gente passa o mouse em cima das perninhas da LED, nós encontramos esses dois termos. Catodo, né? Aqui está catódica, mas eu chamo de catodo. E temos o anodo. Na química, nós temos o próton, né? O elétron e os nêutrons. Quando a gente trabalha com eletricidade, nós estamos trabalhando diretamente com prótons, elétrons e nêutrons, tá? Vocês devem conhecer, porque em algum momento estudaram isso, nem que seja na escola ou qualquer coisa do tipo, mas o cátodo a gente pode definir como é o local onde tem a maior concentração de elétrons. Então, a gente pode definir o cátodo como a parte negativa da LED, tá? Os elétrons, eles são os negativos, então é a parte que tem maior concentração de elétrons, né? Negativo. O anodo é onde tem a maior concentração de prótons, ou seja, a maior concentração positiva da LED. Então a gente pode considerar que a LED ela tem duas perninhas, o cátodo e o anodo. O cátodo sendo a perninha negativa e o cátodo sendo a perninha positiva, tá? Vamos lá. Positivo e negativo então, beleza? E como é que a gente faz para fazer essa conexão? Para puxar um fio, é relativamente tranquilo. A gente vem com o mouse aqui, a gente coloca o mouse em cima do, por exemplo, aqui, em cima da perninha da LED, do anodo, e dá um clique, né? Só dá um clique. E ó, surgiu um fio. Tá até brilhando assim, né? Saindo faísca. Surgiu um fiozinho daqui. E aqui, ó, eu posso mover ele para cima, para baixo, que ele vem acompanhando. Se eu quiser conectar no positivo, eu só venho puxando o fiozinho aqui, ó, até ficar essa margem aqui, ó, vermelhinha com preto, né? Aí eu dou um outro clique e pronto. Fiz a conexão dos positivo com positivo. Negativo, mesma coisa. Negativo com negativo. E aqui a gente puxou os nossos fiozinhos. E como é que a gente faz para ligar agora? Aqui no botãozinho de iniciar a simulação. E a gente repara numa coisa, né? A LED explodiu. Por que a LED explodiu? Porque a LED, a gente vê o tamanho dela, a LED ela é bem frágil. Ela emite luz, tudo mais, mas ela é bem frágil. E existe um cálculo que a gente faz para descobrir qual é a corrente necessária para ela acender com uma boa intensidade. Esse cálculo se chama lei de Ohm. Hoje a gente não vai adentrar nesse assunto, mas por questão de conhecimento, né, na física, na primeira, em Física 1, quando a gente vai aprender, a gente aprende a lei de Ohm, né? Que é para a gente definir qual é a resistência necessária para definir a corrente elétrica para a LED receber essa energia sem queimar, tá? Mas então, se a gente faz esse cálculo, deve existir alguma coisa que a gente faz para poder diminuir essa corrente. E o que é essa coisa? É esse carinha aqui, ó, o resistor, tá? O resistor aqui a gente consegue definir o valor dele. Por padrão no Tinkercad, ele vem com uma resistência de 1 kΩ. Ohm é a medida de resistência elétrica. Então, esse resistor aqui tem uma resistência de 1000 ohms, tá? E como é que a gente faz a conexão dele? É tranquilo. A gente coloca ele aqui, pode colocar acoplado, assim, na LED, aqui na perninha negativa, ou pode deixar ele aqui e, ó, conecta a LED no resistor e conecta o negativo no resistor. A LED, a única forma de conectar ela é conectando o resistor no negativo? Não, a gente pode conectar também no positivo. Vai funcionar. Mas por uma questão assim educacional, que eu considero que seja mais fácil de visualizar, mais fácil de conectar depois, facilita a vida bastante. Eu gosto sempre de conectar o resistor à perninha negativa da LED. Então, ó, vou conectar assim, eu vou puxar um fiozinho do resistor para a LED e um fiozinho do resistor para a bateria, para a parte negativa. E o anodo eu vou conectar aqui no positivo. E ó, eu vou iniciar a simulação agora. Beleza. Aqui, ó, a LED ligou sem nenhum problema. Fez a sua conexão, não queimou. Aqui não tem nenhum sinal de que vai queimar. Por quê? Porque o resistor ele está atenuando essa corrente elétrica que está chegando na LED.
tá bom? Esse aqui é o nosso primeiro circuito para a gente entender como que funciona nessa passagem de energia, né? Quando eu inicio a simulação, basicamente está acontecendo isso. A energia está saindo aqui do pino positivo da bateria, ela caminha por esse fio verde e ela chega aqui no anodo. No anodo, chega essa energia, né? Ela entra aqui na perninha do anodo, entra na LED, dá a volta e cai aqui no catodo. O catodo vai chegar com aquela corrente, né? E para não ocorrer um ciclo que vai fazer a LED queimar, ela passa pelo resistor, que vai diminuir a corrente que está recebendo, e quando ele chega aqui, já chega com a corrente diminuída, que passa pelo negativo e pronto. A corrente chegou diminuída. E o ciclo da corrente é cíclico, né? Ele é um ciclo. Ele sai daqui, ele entra na placa ou na bateria, seja o que for, volta e faz esse ciclo, né? É um loop. Ele vai fazendo esse ciclo aqui de energia. Então, ó, ele veio do positivo, anodo, deu a volta aqui no catodo, passou pelo resistor, veio para o negativo e fica fazendo esse ciclo aqui eternamente, tá bom? Ou até queimar, né? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Ou tá tudo tranquilo até então? Acho que tá tranquilo, né? Vamos lá. Agora eu vou deixar isso aqui, tá? LED. LED com... Vou apagar isso aqui. Vou apagar esse circuito aqui. Vamos conhecer aqui o seguinte, o Arduino, tá? Vou pegar o Arduino aqui. Esse aqui é o mais importante do nosso treinamento, é o mais importante da nossa robótica, é o mais importante de tudo. Ele é um microcontrolador. Eu gosto de definir que o Arduino é como se fosse nosso cérebro, né? Ele capta a informação e ele passa a informação para o resto do corpo, né? O nosso cérebro ele vai captar uma informação e ele vai passar a informação para o resto do corpo, né? Ocorre a troca de sinapses, né? E através das ligações da coluna vertebral, né? Das vértebras e tudo mais, a gente consegue fazer a movimentação no nosso corpo, né? O movimento mecânico, a gente consegue ter esse movimento dialético, né, de poder falar, poder pensar e tudo mais. O Arduino ele vai ter uma função bem parecida. Ele vai receber uma informação e vai enviar essa informação para outros componentes, tá? E aqui o Arduino ele tem essas três partes principais. Tem o power, o analog e tem o digital. O power significa que é a parte aqui positiva, a parte positiva não, a parte de conexão na parte elétrica do Arduino. A gente tem aqui as portinhas mais importantes, que é o 5 volts, né, 5V e GND. E uma coisa muito interessante, o Arduino, ele trabalha com com uma tensão elétrica de 5 volts. 5 volts é uma tensão baixa, né? Nas nossas tomadas, diariamente, a gente utiliza 110 volts, 220 volts. O Arduino trabalha com 5 volts, ou seja, trabalhamos com uma eletricidade bem baixa, com uma taxa de eletricidade bem baixa. Isso não é o suficiente para a gente tomar um choque, mas é o suficiente para queimar componente. Inclusive, a gente vai fazer um teste já já com o Arduino que eu tenho aqui, beleza? Então vamos lá. O 5 volts a gente pode considerar que é a parte positiva do nosso Arduino, porque aqui é onde ele envia a nossa corrente de energia, através desses 5 volts. E o GND também é conhecido como ground, que é conhecido como terra, né? A gente pode considerar que é a parte negativa do nosso circuito. Por que é importante ter um positivo e um negativo do nosso circuito? O positivo é importante para trazer a corrente de energia para o nosso componente e o GND é importante para estabilizar essa corrente. Porque sem estabilizar a corrente é onde a gente vai queimar uma tomada, uma bateria, um microcontrolador, um componente ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho dois positivos em alguma coisa, alguma bateria, alguma coisa do tipo, o positivo, se só tivesse positivo, a energia iria acumular, né? A corrente iria acumular e isso poderia ocasionar algum acidente. Se só tivesse negativo, simplesmente não haveria corrente. Não iria ter corrente.
Então, você tem um positivo para puxar a corrente de energia e o negativo para estabilizar, tá bom? E aqui a gente já explicou agora sobre power. Agora aqui a gente tem um digital, tá? O digital a gente vai utilizar quando a gente vai trabalhar com alguma coisa que vai ligar ou desligar, sem meio termo, ou liga ou desliga. Eu gosto de dizer que o digital é como se fosse os nossos interruptores de casa. Por quê? Como é que funciona o interruptor? O interruptor, ele serve para a gente ligar ou desligar alguma coisa, seja a luz, seja, sei lá, um portão, né, um ventilador. Aí a gente pode existir várias coisas que a gente só vai ligar ou desligar. O computador, por exemplo, a gente liga ou desliga ele, né? A gente tem um botãozinho de ligar ou desligar. A porta digital ela vai funcionar dessa maneira, tá? Vocês vão entender quando a gente for acender a LED, que você vai ver que ela vai ligar ou desligar a partir da porta digital. Mas, para a gente poder entender melhor, vou dar um exemplo. Vamos dizer, a luz aqui de casa está ligada. Se eu chego no interruptor e eu aperto no interruptor, o que acontece? Desliga. Se eu aperto de novo, liga. Ou seja, ou é ligado ou é desligado. E na porta digital a gente utiliza dois termos principais, dois termos para isso, termos técnicos. Alto ou baixo, são termos simples. Alto ou baixo. A gente utiliza o termo alto para dizer que alguma coisa está ligada. A gente utiliza o termo baixo para dizer que alguma coisa está desligada. Tá bom? Então vamos lá. Porta digital funciona como interruptor quando a gente quer ligar ou desligar alguma coisa. Beleza? Tranquilo? E aqui a gente tem nossa porta analógica. Para que serve a porta analógica? A porta analógica ela vai servir para fazer uma variação de valores no nosso circuito. Existem alguns componentes que utilizam a porta analógica. Quando eu quero variar alguma coisa de 0 a 5 volts. Como assim? Vamos dizer que eu quero variar a intensidade do brilho da minha LED. Eu posso variar de 0 a 5 volts, né? Como é que eu faço isso? Como que eu produzo isso? Através de alguns componentes. Por exemplo, aqui, potenciômetro trabalha com porta analógica. O fotorresistor trabalha com porta analógica. O microservo, né, o servomotor trabalha com isso também. Sensor de distância. Enfim, muitas coisas que trabalham com porta analógica, porque quando a gente quer variar alguma coisa, nós utilizamos isso, utilizamos a porta analógica, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente tem nosso Arduino. Para a gente fazer uma conexão, a gente poderia fazer uma conexão assim direto, né, da LED, aqui conectando no positivo e negativo. Mas isso não é muito legal, porque a gente está fazendo o Arduino entrar em um ciclo com a LED. E se a LED queimar, pode trazer uma energia acumulada para o Arduino. E isso pode queimar o Arduino. E queimar o Arduino é péssimo, porque o Arduino não é tão barato, o Arduino demora a chegar, se a gente perder o Arduino, a gente não consegue mais fazer outras coisas. Então, ter o Arduino vivo, né, ter sempre segurança com o Arduino é uma coisa mega importante, tá? Então vamos lá. Como é que a gente faz para conectar a LED no Arduino, então? A gente vai utilizar um outro componente, uma outra estrutura, que se chama placa de ensaio. Aqui, ó, esse carinha aqui. Pô, a placa de ensaio vai ajudar e muito no nosso circuito. Por quê? Porque ela tem esses pininhos aqui, ó, essas portinhas, esses buraquinhos. Para que servem esses buraquinhos? A placa de ensaio serve tanto para a gente poder expandir nossas portas de energia, quanto para organizar e facilitar a conexão dos nossos componentes, tá? Como assim? Vamos dizer que eu quero conectar aqui a nossa LED. Né? Ó, vou botar a LED aqui de cabeça para baixo. Vou conectar o positivo, vou conectar o negativo. Aí vamos dizer que eu quero conectar mais uma LED aqui. Cara, beleza. Eu não tenho outro positivo. Aqui até dá para encaixar, mas na prática a gente não conseguiria encaixar. Então, como é que eu poderia
conectar minha LED no 5 volts, ele já está sendo ocupado. Aí chega o trabalho da placa de ensaio. Aqui, ó. A placa de ensaio possui aqui, ó, positivo e negativo. E a gente vê aqui que positivo e negativo, eles possuem esses tracinhos verdes nas outras portas. O que isso significa? Isso significa que ele está expandindo a conexão. Então, se por acaso eu fizer isso aqui, ó, eu puxar o fiozinho 5 volts para cá, eu estou dizendo agora que tudo isso aqui está interligado. Então, todos esses pinos aqui valem 5 volts. Então, agora, eu posso chegar na minha LED aqui, ó, eu posso conectar quantas LEDs eu quiser. Porque agora eu tenho 30 pinos que valem 5 volts. Então, agora eu tenho vários positivos. Tá vendo? Isso ajuda muito no nosso circuito. Mas olha só, olha como eu puxei o fiozinho do 5 volts positivo. Ficou mais ou menos, né? Para puxar um fiozinho que depois fica ruim, o fio fica por cima e tal. Como que a gente faz para deixar o nosso circuito minimamente bonito e organizado? É tranquilo, ó. Eu vou dar um clique aqui, ó, na portinha do 5 volts e vai surgir o fio. Para não puxar para ele aqui direto, para cá direto, eu posso fazer o seguinte. Eu posso puxar o fiozinho aqui um pouquinho para baixo e dar um clique. Ó, dei um clique. E agora ele está virando, ó. Ele virou, né? Ele fez tipo que uma dobrinha. Posso fazer quantas dobrinhas eu quiser. Basta eu dar uns cliques aqui e eu consigo formar as dobrinhas aqui, ó, do fio. Mas assim a gente não vai deixar, né? Então, olha só, a gente dá um clique aqui no 5 volts, puxa para baixo e dá um clique. Agora eu vou puxar para a direita e eu vou dar outro clique. E eu vou puxar para cima também. E agora eu posso conectar aqui. E olha só como é que a nossa conexão ficou bem melhor. Nossa conexão ficou bem mais tranquila de conectar as outras portas, porque aqui agora não está atrapalhando mais nenhuma. E agora eu conectei o 5 volts no positivo, vou conectar o GND no negativo. Ó. E depois eu posso ajeitar aqui, ó, nas dobrinhas, ó, para ficar retinho. Essa aqui vai ser sempre, sempre, sempre a nossa primeira conexão que a gente vai fazer, tá? A primeira conexão que a gente vai conseguir para poder fazer o nosso circuito. Só um minutinho, pessoal. O pessoal tá falando aqui que não tá conseguindo. Não tá conseguindo. Não tá vendo o link. Eu não sei exatamente do que é o link. Pera aí, só um minutinho, pessoal. De qualquer forma, eu vou reenviar o link aqui no chat, para quem não pegou. Reenviei o link, tá, pessoal? Se alguém precisar, eu mandei o link novamente da sala do Tinkercad. Vamos lá. Mas olha só, os fios aqui, eles estão verdes. O fio verde, ou para outra cor, muda alguma coisa no circuito? Muda o resultado? Não muda. Mas facilita muito a nossa conexão no futuro, para a gente poder identificar através das cores o que a gente está conectando. E existe um padrão universal da robótica que o positivo é o vermelho e o negativo é preto. Até nas próprias conexões elétricas, né, de casa, a gente vai encontrar normalmente os fios vermelho e preto. Vermelho normalmente vai ser a fase, né, o positivo, e o negativo normalmente vai ser o preto, tá? Então como é que eu faço para mudar a cor dos meus fios? Eu dou um clique aqui no fiozinho e eu venho aqui, ó, nessa corzinha verde aqui, ó, a cor do fio. Eu posso alterar aqui, ó, vermelho e preto. Beleza? Ó, agora ficou mais tranquilo, o positivo, né? 5 volts vermelho, GND, que é o negativo, preto, tá? Tranquilo. Agora a gente vai conectar a nossa LED. Ó, vamos pegar a nossa LED aqui. Vou pegar uma LED e um resistor, tá?
Como é que a gente faz para conectar a LED aqui? Vamos reparar uma coisa. O positivo e o negativo, eles são interligados na horizontal, né? O positivo aqui, ele é interligado na horizontal. Ou seja, todos esses meus pininhos aqui, eles estão interligados. Posso puxar um fiozinho daqui, puxar para cá, que agora aqui, ó, vai estar positivo. Mas esses pinos aqui, ó, do meio, que são com letras e números, eles são interligados na vertical. Por quê? Porque a gente tem a nossa LED. Se a gente for conectar a nossa LED assim, ó, de lado, como que eu faço para conectar o positivo e o negativo aqui, se ele é interligado na vertical? Se eu fizer a conexão assim, ó, eu vou estar basicamente, ó, deixa eu mudar a cor aqui para preto. Eu vou estar basicamente anulando minha conexão. Então, se eu tenho minha conexão assim, ó, eu posso conectar de um jeito muito mais fácil, que é conectando o negativo aqui e o positivo aqui, assim. Ó, aqui como é interligado na vertical, eu conectei meu negativo aqui, ele vai subindo até chegar no cátodo. Aqui no positivo, ele vai subindo até chegar no anodo. Por quê? Porque é interligado. Tá vendo? Eles são todos aqui interligados de cima para baixo, na vertical. Beleza? Então, ó, aqui a gente conectou nossa LED. Cátodo negativo, anodo positivo. E para a gente poder passar energia para nossa LED, a gente vai aqui, ó, iniciar a simulação. Ó, o USB conectou, o verde ficou aqui ligado no ON, o L está piscando, e a nossa LED explodiu. Por quê? Porque está faltando um carinha que é o essencial. O nome desse carinha é o resistor, né? A nossa resistência. Então, como é que a gente faz para conectar? Eu gosto de apagar o fiozinho do negativo, pegar o resistor e conectar diretamente no positivo. No positivo não, no negativo. Ó, eu conecto o resistor tem uma perninha em cima e embaixo. Eu conecto uma perninha no negativo e uma perninha aqui, ó, na linha da LED. Ó, vou até botar aqui para cima. Ó, um positivo e um resistor. Tá vendo? Então, ó, eu vou iniciar a simulação. Ó, a corrente está saindo aqui dos 5 volts, ela passa pelo fio vermelho, ela chega aqui no positivo da protoboard e ela se espalha no positivo e ela encontra esse fiozinho vermelho. Aí a corrente passa pelo fio vermelho, chega aqui, ó, na linha do anodo. Como aqui é interligado, ele vai se estender tanto para baixo quanto para cima. Subindo aqui, ele vai chegar na perninha do anodo, que vai passar energia para a LED. A energia vai dar a volta, vai descer no cátodo. O cátodo vai descer até o resistor, que ele vai se interligar aqui no negativo. Ele vai voltar para o cabinho preto e o preto vai voltar aqui para o GND. E vai fazendo esse ciclo novamente. Tá vendo? Essa aqui é a nossa primeira conexão da LED. A gente conecta o resistor para isso. Então vamos lá. Agora eu vou pegar aqui o meu Arduino, na prática. Vou pegar uns fiozinhos aqui. Ó, protoboard. Vou pegar aqui o... Ó, tem aqui. Deixa eu tirar esse fundo aqui. Só um minuto, deixa eu tirar o fundo. Aqui, ó. Eu tenho meu Arduino aqui. Eu tenho aqui minha placa de ensaio. Certo? Eu tenho aqui também meus fios, tá? Vou pegar 4 fios. Aqui, ó. O fiozinho tem 2 entradas. Beleza? Vou pegar os fiozinhos aqui. Vou pegar uma LED. Vou pegar 2 LEDs, né? Que a gente vai fazer um teste. Vou pegar 2 LEDs. E vou pegar aqui o meu resistor. Um resistor aqui. Eu gosto de fazer esse teste aqui com os alunos sempre,
para eles ficarem cientes da importância, né, de ter resistor na nossa conexão. Ó, esse aqui é o resistor. Deve ser meio difícil de ver. Ó, esse aqui é o resistor. Ele é bem pequenininho. Então, vamos lá fazer a nossa conexão. Deixa eu botar aqui um pouquinho mais para baixo. Que acho que vai ficar melhor para ver. Ó, temos o nosso Arduino aqui. Que não dá para ver muito bem, né? Deixa eu ver se assim fica melhor. Deixa eu tirar esse desfoque aqui. Acho que aqui fica melhor para ver, né? Deixa eu botar minha câmera toda. Aqui. Esse aqui é o meu Arduino, tá? Minha placa de ensaio. A primeira conexão que eu vou fazer aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se vai focar. Não tá focando. Mas aqui, ó, a gente vai conectar igual no Tinkercad. Eu vou conectar aqui o positivo no 5 volts. Ó. Conectei o fiozinho aqui no positivo, 5 volts. Ó, vai focar, vai focar. Tá quase focando. Mas aqui, conectei o positivo, eu vou conectar aqui na plaquinha, ó, também no positivo. Ó, conectei no positivo. Vou conectar o outro no negativo. O outro aqui no negativo, beleza. Vamos lá. Eu tenho aqui uma LED, tá? Essa aqui é a LED. Se a gente reparar, a LED ela tem uma perninha maior e uma perninha menor. Por que isso? Porque a gente tem que identificar qual que é o positivo e qual que é o negativo. E uma forma da gente diferenciar é através do tamanho das pernas. Ó. Essa perninha aqui ela é um pouco maior. Então eu consigo saber que esse aqui é o meu anodo, né? Esse aqui é o meu positivo. E a perninha menor é o catodo, tá? É o meu negativo. Não tá focando muito bem, mas ó, essa daqui é a positiva, esse aqui é o negativo. Vou conectar aqui no meu circuito. Mesma coisa com essa daqui, ó, com essa LED verde. Ó, essa daqui é a maior, esse aqui é o menor. Então, ó, positivo, negativo. Vou conectar aqui. Cadê? Eu vou pegar o meu resistor. Aqui, ó, eu vou pegar o meu resistor aqui, ó. Esse aqui é o resistor, é a resistência. Eu vou conectar na LED, no negativo da minha LED verde. Ó, esse aqui, ó, o negativo é esse daqui, ó, da direita. Vou conectar aqui, ó. Deixa eu tentar chegar um pouco mais perto. Ó, deixa eu pegar uma base aqui. Ó, vou conectar o meu resistor no negativo. Assim como eu fiz no Tinkercad, eu vou pegar um fiozinho e eu vou conectar no positivo. Ó, positivo. Tá? Aqui como é que ficou. Temos aqui a LED verde. Tem aqui o resistor, tá ligado no negativo. E o fiozinho azul tá conectado no positivo, tá? E agora a minha LED vermelha, eu vou conectar sem resistor. Ó, negativo no negativo. Positivo no positivo. Agora eu vou pegar meu cabo USB e eu vou conectar eles em uma fonte. A fonte que eu vou utilizar vai ser o meu notebook mesmo. Vou utilizar meu notebook como fonte. Só para passar a energia. Ó, ligou aqui. Vou pegar meu cabo USB, ó, que vem no próprio Arduino. Vou conectar aqui. E vou conectar na portinha USB aqui.
Mas olha só, eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção no que vai acontecer com essas duas LEDs, tá? Ó, a verde tá com resistor, a vermelha não tá. Deixa eu conectar aqui, ó. Ó, aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. A verde ligou. A verde está ligada. A vermelha não ligou. Ela tá até quente. Por quê? Porque ela queimou. A minha LED vermelha queimou. Vocês não vão conseguir ver, mas ela tá com fuligem dentro dela, porque ela foi queimada. Entendeu? Já a minha LED verde, ó, brilhando perfeitamente. Tá? Então, ó, mesma conexão aqui, ó. Conectei o resistor no negativo, positivo no positivo. Tranquilo. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou... Vamos passar para a próxima parte, né? Próximo nível. Agora a gente vai aprender, a primeira conexão que a gente sempre faz com a robótica é fazer a LED piscar. Se chama Blink. Tá bom? Como que a gente faz para fazer essa LED piscar? No início, né, eu expliquei um pouco sobre... Rapidinho, só um minuto. Eu vou adicionar vocês na chamada. Vou adicionar vocês aqui na chamada. E caso alguém queira dizer alguma coisa, eu vou mutar todos, tá? Caso alguém queira dizer alguma coisa, é só falar, beleza? Aqui, ó. Só um minuto. Tá, assim tá bom. Ó, layout, vou deixar o layout de tela cheia aqui mesmo. Se alguém quiser falar alguma coisa, só abre o microfone, tá? Pode interromper sem problema. Eu falei no início, né, que a gente tem essas portas digitais e as portas analógicas. Para que elas servem? Elas servem para a gente poder controlar o nosso circuito. A partir dessas portas, a gente consegue fazer o Arduino enviar as informações necessárias para a gente falar o que quiser, para a gente poder falar alguma coisa, tá? Para a gente poder enviar informação, é sempre interessante conectar o componente em alguma dessas portas, tá? Eu quero fazer a minha LED ligar e desligar. O que eu vou fazer? Eu vou passar essa informação aqui na porta digital. Então, ó, eu vou pegar aqui esse fiozinho aqui, ó, do anodo. Na linha do anodo aqui, ó, o anodo começa aqui. Aqui tem outro fiozinho. Eu vou puxar um fiozinho daqui. Eu posso puxar aqui daqui direto para a porta digital, mas assim fica um pouco atrapalhado. Então, eu posso conectar assim. Ó, eu tirei meu fiozinho do positivo, né? Ele estava assim conectado no positivo. Eu apaguei o fio do positivo e eu conectei ele aqui na porta digital. E agora, o que a gente faz? A partir daqui, se a gente for iniciar a simulação, a LED não acendeu. Por quê? Porque agora a gente precisa fazer a programação dessa LED. Como que a gente faz a programação? Aqui, ó, no código, né? Vamos abrir aqui o código. E a gente pode reparar que aqui no código já tem
já tem um código pronto, que se chama definir LED incorporado como alto, aguardar um segundo, definir LED incorporado como baixo, aguardar um segundo. Que código é esse? Se a gente iniciar a simulação, a gente consegue reparar esse Lzinho aqui piscando. Esse Lzinho é chamado de LED built-in, né? Que significa LED incorporado. Então o Arduino, ele sempre vem com essa programação meio que já pronta, da LED incorporada, para a gente poder ter ideia de como que funciona essa programação. Beleza? Mudou o layout sozinho aqui. Beleza, então vamos lá. A gente vê aqui que está assim, definir LED incorporado como alto. O que significa definir como alto? Foi aquilo que eu falei. Definir como alto significa que eu estou querendo ligar alguma coisa. Quando eu digo definir como baixo, eu estou querendo desligar alguma coisa. Então aqui, ó, ele coloca assim, definir LED incorporado como alto, esperar um segundo, definir LED incorporado como baixo, esperar um segundo. E como aqui ele está dentro desse para sempre, que é um ciclo, ele lê esse primeiro, lê o segundo, lê o terceiro, lê o quarto e volta para o primeiro. E ele fica nesse ciclo. Certo? Então vamos lá. Só que a gente não quer que essa LED fique piscando, a gente quer que essa vermelha aqui pisque. Então como é que a gente faz? É tranquilo. A gente vem aqui, ó, nesse primeiro bloquinho aqui azul e a gente exclui ele. Tá? A gente joga aqui no lixinho. Pode ser aqui do lado ou pode ser aqui no lixinho. Só joga fora. Como é que a gente faz para definir? Vou apresentar uma coisa bem legal que o Tinkercad tem. Aqui, ó, em blocos, tem aqui modo de edição. Blocos, blocos mais texto e texto. É legal sempre utilizar esse aqui, ó, blocos mais texto. Por quê? Quando a gente coloca um bloco aqui, ó, muda automaticamente alguma coisa no texto. Então a gente consegue entender alguns comandos através apenas do como é que fala? Aqui do nosso bloco, né? Por exemplo, aqui, ó, definir pino, tá aqui escrito digital write, né? Digital write é a mesma coisa que definir pino. É o mesmo comando. Beleza? Então vamos lá. Vamos reparar aqui algumas coisas. Alguns blocos aqui. A gente tem um bloco aqui, ó, de saída, o azul, o amarelo é controlar, o roxo é a entrada, o verde é a matemática, o cinza é a anotação, o rosa são variáveis. O bloco azul de saída, ele é utilizado para quando a gente vai utilizar componentes que são saídas. Mas o que significa saída? O que de acha é saída? Saída é um componente que ele vai receber um valor e ele vai soltar esse valor. Ele vai produzir alguma coisa através desse valor. E ele é dividido, essas definições são divididas de duas formas: entradas, né? Entradas e saídas. Saída é esse que recebe o valor e faz alguma coisa. E a entrada? Por exemplo, o botão. Quando o botão ele é pressionado, ele não faz alguma coisa, ele não recebe um valor. Ele lê algum valor para enviar esse valor para outro componente. Daqui a pouco a gente vai fazer um protótipo onde a gente vai ligar uma LED a partir de um botão. Quando a gente for pressionar um botão, ele vai ligar a LED. Como que a gente faz isso? Através da programação. Então vamos lá. Vou deixar aqui só como blocos mesmo, fica mais fácil de visualizar. Aqui na saída a gente tem aqui definir LED incorporado, definir pino como alto, definir pino 3 como 0, girar servomotor, reproduzir alto-falante, tal. Muitas coisas. A gente vai utilizar esse segundo bloco aqui, ó, definir pino 0 como alto, tá? Vamos pegar ele, ó, dar um clique, segura e arrasta e coloca ele aqui dentro do para sempre. Beleza? E aqui a gente pode reparar que o 0 ele tem um triângulo de cabeça para baixo e o alto também. No 0, quando a gente aperta, a gente tem várias opções aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 13 e tem aqui A0, A1, A2, A3, A4 e A5. Ó, se a gente for reparar aqui na porta digital, ó, a gente tem aqui, ó, do 0 até o 13, do A0 até o A5. Ou seja, quando a gente quer enviar um comando para algum pino, a gente tem sempre que se atentar a qual porta ele está conectado.
Se eu quero ligar essa LED, eu tenho que definir aqui qual pino ela está conectada. Ou seja, qual pino ela está conectada aqui? No 2. Então eu vou definir o pino 2 aqui, ó, como alguma coisa. E as opções são como alto e baixo. Alto é ligado, baixo é desligado. Então, ó, definindo o pino 2 como alto, se iniciar a simulação, agora a nossa LED liga. Certo? Se a gente parar a simulação aqui, ó, e definir o pino 2 como baixo, nossa LED não liga. Ó, ela fica desligada. Por quê? Porque a gente está mandando esse comando para ela. Ou ela está ligada, ou ela está desligada. Aqui eu quero que ela fique ligada. Então eu vou definir meu pino 2 como ligado. Mas aí, beleza. Eu quero fazer agora a minha LED piscar. Para fazer piscar, qual é a lógica de alguma coisa piscar? Espera só um minuto. É que tá falando aqui que tem alguém tentando entrar, mas o estúdio está cheio. Se o pessoal tiver com dificuldade para entrar, eu vou mandar o link da live no YouTube. Só um minuto. Aqui, ó, vou mandar aqui para vocês no chat, tá bom? Se alguém não estiver conseguindo, envia a live no YouTube aí para todo mundo. Vamos lá então. Aqui a gente já fez nossa primeira programação, né? Definindo o pino 2 como alto. A lógica de alguma coisa piscar é alguma coisa ligar e desligar, né? Ela liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga, sem parar. Como é que a gente faz isso? Pela lógica, né? A gente vai pegar mais um bloquinho desse, ó, de definir pino. Vamos encaixar aqui. É o pino 2, né? Porque é onde a nossa LED está conectada. E basta a gente definir aqui como baixo. Porque aqui ele vai definir o pino 2 como alto, né? Vai ligar. Depois vai definir o pino 2 como baixo, vai desligar. Então, se a gente iniciar a simulação, o que a LED teria que fazer? Ligar e desligar. Mas não é isso que acontece. Por quê? Porque quando a gente coloca os dois comandos assim, o Arduino ele não consegue ter um tempo de resposta. Então o que acontece? O que ele faz? Ele acaba executando o comando de ligar e desligar ao mesmo tempo. Se alguma coisa fica ligando e desligando ao mesmo tempo, o que está acontecendo? É como se o nosso interruptor ele tivesse parado no meio. Quando o interruptor para no meio, o que acontece? Ele não brilha, né? Ele fica desligado. É a mesma coisa que está acontecendo com essa LED. Ela está parada no meio, é como se ele estivesse ligando, desligando, desligando, sem parar. Como que a gente faz para o Arduino esperar um pouquinho para ele ter um tempo de ligar, espera um pouco, desliga, espera um pouco, liga, espera um pouco, desliga. Como é que a gente faz isso? Aqui, ó, no bloquinho amarelo de controlar. A gente vem aqui, ó, em aguardar, ó, esse bloquinho aqui de aguardar, a gente coloca aqui no meio, ó. E agora, o que o Arduino está dizendo? Eu vou ligar, vou esperar um segundo, vou desligar. Beleza? Então vamos ver se agora ele vai piscar. Não, agora ele só está ligado. Ainda não chegou aonde a gente quer, que é o ligar e desligar. O que a gente precisa fazer? É só colocar mais um aguardar aqui no final, aqui embaixo. Porque o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo aqui, liga, espera um segundo, desliga. Espera um segundo, liga. Espera mais um segundo, desliga. E esse aqui é o resultado. A LED ligando e desligando. Ela piscando. Beleza? Tranquilo, não tranquilo. Esse aqui é o nosso resultado. Ó, definindo o pino 2 como alto, aguardando um segundo. Definindo o pino 2 como baixo, aguardando um segundo. Pô, beleza. Fiz esse código. Mas agora, e se eu quiser passar esse código para o circuito que eu fiz aqui? Como que eu faço isso? É através da IDE do Arduino, que eu vou apresentar para vocês agora. A gente passa o código, né, através
através aqui do cabo USB. A gente conecta aqui nessa parte prateada e a outra parte vai no computador, por exemplo. Então aqui, ó, a gente tem aqui o nosso código em blocos, tal. O nosso código em blocos ele é muito intuitivo, beleza. Mas aqui a gente tem o nosso texto. E, querendo ou não, a gente vai ter que utilizar o nosso texto quando a gente for fazer o nosso circuito, quando a gente quiser passar para a prática, porque o Arduino ele não lê o bloco, ele lê o texto. Então, olha só, eu vou pegar esse código aqui e eu vou botar lá na minha ideia do Arduino. Eu vou transmitir minha tela lá para a ideia do Arduino. Essa daqui é a minha ideia do Arduino. A gente tem aqui alguns comandos, né? Vamos primeiro identificar aqui o que é cada coisa no Tinkercad. Ó, aqui a gente tem void setup e void loop. O que significa void? Void, a gente utiliza isso para declarar uma função. Qual que é a função aqui? Setup. O que significa setup em inglês? Significa definir. Aqui onde a gente vai definir se o nosso componente é uma entrada ou é uma saída. Como eu expliquei no início, a nossa LED é uma saída. Então a gente vai utilizar esse termo aqui, ó, pin mode, tá? Aqui a gente está falando que a gente vai definir o modo do pino. A gente diz em qual porta ela está conectada, no caso a LED está conectada na porta 2, e coloca aqui, ó, output, porque output significa saída, mas é em inglês. E a gente tem aqui, ó, o loop. O loop é uma coisa que a gente quer que aconteça infinitamente. E olha só, vê se não é a mesma coisa aqui, ó, loop, para sempre, definir pino 2 como alto. Ó, digital right 2 high. O que significa esse digital right 2 high? Significa que eu estou pedindo para definir meu pino 2 como alto. Aguardar um segundo. A gente utiliza esse termo aqui, ó, delay, né? Delay significa o nosso aguardar. E depois a gente tem aqui, ó, digital right 2 low. Digital right significa que eu estou pedindo para ele definir naquele pino digital alguma coisa. E entre as parênteses a gente vai definir qual é o pino que está conectado e se é alto ou baixo. High significa alto, low significa baixo. Então aqui, ó, a gente transcreveu no nosso bloco para o texto. Tá certo? Então, ó, eu vou mandar aqui, ó, pro Arduino. Esse aqui é o nosso código, tá? Eu vou conectar o meu Arduino aqui no meu computador. Uma coisa interessante, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu tirar esse fundo. Aqui, beleza. Ó, a gente tem aqui nosso circuito. Tá desfocado. Ó, tá desfocado aqui. Calma aí, deixa eu focar aqui rapidinho. Ó, esse aqui é o nosso circuito. Eu vou pegar o positivo dele e eu vou conectar aqui, ó, na porta digital 2. Tá? Aqui, ó, conectei na porta digital 2. Agora, eu vou conectar o meu circuito aqui no meu computador. Agora eu vou passar a tela pro meu Arduino aqui. Vou conectar aqui. Eu vou selecionar a porta que ele está ligado, que no caso é a porta 4,
e eu vou carregar esse código na minha placa. E olha só o que aconteceu. Ó, carregou o código, tá? Tá aqui escrito carregado. Deixa eu pegar meu notebook aqui para conectar. Olha só o que aconteceu com a LED. Peraí, deixa eu ajeitar aqui, porque hoje tem algum tipo de mau contato. Ó, isso aqui é a LED piscando, fazendo o código que a gente passou para ela. Ó, deixa eu botar a câmera aqui. Aquele mesmo código que a gente fez no Tinkercad, eu passei aqui para o meu circuito. E ele agora está fazendo a LED piscar. É muito tranquilo. Esse aqui é o nosso primeiro circuito. Beleza? Tá bom. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos passar para um circuito com um outro componente. Deixa eu voltar aqui para o nosso Tinkercad. Agora a gente aqui já aprendeu a ligar nossa LED, tá? Uma coisa legal, pessoal. A LED falou aqui que vou precisar estudar muito, gostou, tal. Arduino robótica, assim, é uma questão que eu diria mais de costume, tá? Se a gente tiver o costume de sempre estar fazendo circuito, sempre estar fazendo tudo mais, sempre estar fazendo os projetos, a gente consegue tranquilamente produzir mais coisas, produzir mais circuitos, entender mais como funcionam as conexões. Então, agora eu vou fazer uma nova atividade, vai chamar aqui, ó, LED com botão. Tá? Vou botar aqui, ó, LED com botão. Vou criar um circuito. Beleza, então vamos lá. Aqui eu fiz um novo circuito. Vou botar o nome aqui, ó, de LED com botão. Tá? Aqui, primeira coisa, né, que a gente sempre vai fazer. Vamos pegar nossos componentes mais importantes. Arduino, placa de ensaio. Tá? Peguei o Arduino na placa de ensaio. Primeira conexão que a gente sempre vai fazer, 5 volts no positivo, GND no negativo. Beleza? Essa aqui é a primeira conexão que a gente vai fazer. Sempre, sempre. Tranquilo. Agora, nosso circuito aqui ele vai ser feito da seguinte forma. A gente vai ter um botão. Deixa eu pegar um botãozinho aqui. Ó, esse aqui é o botão. A gente vai conectar esse botão do nosso circuito, nosso circuitinho, e toda vez que a gente pressionar, né, a gente apertar ele, a LED vai ligar. Nosso circuito vai consistir nisso. Apertou o botão, ó, deu um clique no botão, a LED acendeu. Beleza? Mas ele precisa de um código um pouco mais estruturado para isso. A gente vai estruturar tanto em blocos quanto em texto. Tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar primeiro aqui a nossa LED. Né? A LED ela tem um companheiro que nunca pode faltar, que é o resistor, senão queima. Tá certo? Então, ó, peguei a LED. Como é que a gente conecta a LED? Daquela forma. Ó, vou pegar aqui a LED, vou pegar o resistor, vou conectar aqui, ó, na perninha do negativo. Vou puxar um fiozinho aqui para o negativo. O positivo da LED eu vou conectar na porta digital. Eu vou conectar na porta digital 2.
Foi? Beleza. Agora, a gente vai pegar o nosso botão, tá? Pegar o botão, vou colocar aqui no meio. O botão, ele tem aqui ó, 4 perninhas. Terminal 1B, terminal 2B, terminal 1A, terminal 2A. Vou pegar o botão e vou conectar aqui no meio. Beleza, aqui ó, conectamos a nossa LED igual a gente fez na outra, né? Agora a gente vai pegar aqui nosso botão e a gente vai conectar ele. Como que se conecta um botão? Ele tem uma conexão simples, tá? Ele vai conectar um no positivo, um no negativo e um numa porta digital. Porque a porta digital vai servir para a gente enviar um comando para ele. Mas aí, onde que é o positivo, onde que é o negativo? Precisa de resistor, não precisa? Vamos lá. Precisa do resistor, tá? Eu considero aqui as perninhas de baixo aqui, uma vai ser positivo, outra vai ser negativo. Eu gosto de conectar o terminal 1A no positivo. Ó, vou conectar aqui no positivo. E no terminal 2A, eu conecto no negativo com resistor, assim. Eu vou até alinhar aqui para ficar legal. Ó, vou alinhar aqui. Gosto de conectar dessa forma. Assim, a gente já fez a conexão, ó, positivo da LED, negativo. E agora, aqui, ó, sempre em cima aqui, ó, do lado do resistor, sempre do lado do resistor, a gente vai pegar um fiozinho aqui e vai conectar numa porta digital. Eu vou conectar esse fiozinho aqui na porta digital 5. Eu vou botar a cor de amarelo. Então, olha só, o botão ele precisa de 3 fios. Um no positivo, um no negativo e um na porta digital. Tá bom? E agora, como é que a gente faz o código onde a gente vai apertar o botão e a LED vai ligar? Ó, a gente pode até simular aqui, iniciar a simulação. Ó, apertei o botão, ó, nada aconteceu. Nada aconteceu. A gente vai vir aqui em código, tá? Vai excluir esse código. Para a gente trabalhar com o botão, a gente utiliza uma coisa que a gente chama de estrutura de condição, tá? O que, que é estrutura de condição? Eu gosto de trabalhar. Vou botar meu bloco de notas aqui. Ó, vou mudar minha tela aqui, um minutinho. Ó, eu vou escrever aqui uma. Vou escrever uma coisa aqui, uma lógica, né? Se a média do aluno for maior ou igual a 5, então o aluno é aprovado, correto? Se não, aluno é reprovado. Qual que é a condição aqui dessa frase? Condição: passar de série. Como que a gente conclui essa condição? Como satisfazer a condição? Média do aluno maior ou igual a 5. Beleza? Isso aqui é uma estrutura de condição. Vocês concordam comigo? Por quê? A condição a condição para o aluno ser aprovado é a média dele ser maior ou igual a 5. Se for maior ou igual a 5, reprovado. Se for menor que 5, ele é reprovado. Beleza? Mas isso aqui a gente pode passar para a forma de código. Como? A gente tem uma estrutura que ela é chamada de if-else. Tá? If é uma palavra em inglês que significa se. Else significa se não. Então, se a gente colocar uma estrutura de código assim, ó, que é ó, média do aluno maior ou igual a 5, a gente pode colocar aqui, ó, aluno é aprovado. Se não,
Vamos lá. Isso aqui, ó. Deixa eu até juntar aqui. Isso aqui é a mesma coisa. Vocês acreditam em mim se eu falar que isso aqui é a mesma coisa, que está dizendo a mesma coisa? Para ficar mais certinho, eu até vou colocar uma aspas aqui para ficar na proposta correta. Isso aqui que eu escrevi aqui, ó, if média do aluno maior ou igual a 5, aluno é aprovado, else aluno é reprovado. Se eu falar que isso aqui é a mesma coisa, vocês acreditam? É a mesma coisa. Eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou dizendo a mesma coisa com essas duas formas de escrever. Aqui é o nosso português normal, né? Se a média do aluno for maior ou igual a 5, então aluno é aprovado. Se não, aluno é reprovado. Aqui, ó, botei if. If significa se, né? Se entre os parênteses vai ser a condição média do aluno maior ou igual a 5. Aqui entre os parênteses vai ser o que vai ser executado, né? Vai ser o que vai acontecer se essa condição for satisfeita. O que vai acontecer se a média do aluno for maior ou igual a 5? O aluno é aprovado. Else significa se não. E se não for isso? E se a média do aluno for menor do que 5? O que vai acontecer? O aluno é reprovado. Então a gente vai fazer um código mais ou menos assim, ó. Vou escrever aqui, ó. Se o botão for pressionado, então a LED irá acender. Se não, a LED irá desligar. Ó, vamos lá. O que eu botei aqui? Se o botão for pressionado, então a LED irá acender. Se não, a LED irá desligar. Né? Se o tipo assim, se o botão tiver solto, a LED não vai acender, não vai acontecer nada. Eu escrevi a mesma coisa aqui, eu estou dizendo a mesma coisa nesse código aqui. Se o estado do botão for igual a 1, o que significa isso? For pressionado, igual a 1 é pressionado, igual a 0 é solto. Se o botão for pressionado, o que vai acontecer? A LED vai ficar no nível lógico alto. Ela vai ligar. Se não, o que vai acontecer? A LED vai desligar. Beleza? Teórico. Isso aqui é a parte teórica. Isso aqui se chama estrutura de condição composta. If e else. Beleza? Estrutura de condição composta. É isso. Eu passei para o português a linguagem que está em C++. Tá bom? Isso que a gente tem que trabalhar. A gente conseguir passar o que está em código para a nossa linguagem. É tipo como se fosse a gente aprendendo inglês, né? Vamos dizer que eu vou escrever uma frase em inglês aqui. Hello, nice to meet you. O que significa? Olá, né? Bom te conhecer. Prazer em te conhecer, na verdade. Eu leio isso aqui como se for no meu entendimento. Hello, nice to meet you, para mim é olá, prazer em te conhecer. Eu não preciso nem pesquisar o que é isso. Eu já tenho um costume e sei dizer, eu sei o que significa. Então, quando a gente está trabalhando com código, é a mesma coisa. Eu consegui ler esse código aqui e saber que significa isso aqui. If estado do botão igual a 1, digital right LED high, eu sei que isso aqui significa. Se o botão for pressionado, então a LED vai acender. Beleza? Então, ó, vamos parar de falar e vamos lá para o código. Vamos fazer o código. Aqui, a gente vai trabalhar com o seguinte. Vamos trabalhar com variáveis. Aqui no rosinha está aqui escrito aqui, ó, variáveis. O que a gente faz? A gente vem aqui em variáveis e a gente vai criar uma variável. Tá? O nome dessa variável vai ser estado botão. Tem uma coisa interessante. A linguagem, ela é não tipada. Quer dizer, ela é tipada. Ou seja, ela consegue entender o que é maiúsculo e o que é minúsculo. Ela diferencia.
tá? Então, deixa eu até voltar para o bloco de notas aqui. Se a gente for escrever uma palavra composta, ó, deixa eu abrir aqui meu bloco de notas. Se eu for escrever uma palavra composta, por exemplo, aqui, guarda-chuva, eu vou escrever dessa forma aqui, ó, guarda-chuva, com C maiúsculo. Guarda-roupa, né? Guarda-roupa. Eu vou escrever um nome e sobrenome. Ó, Murilo Barbosa, eu escrevo assim, ó, Murilo Barbosa. Beleza? Se eu quero escrever estado, botão, eu vou escrever assim, ó, estado, botão. O B maiúsculo, sem acento. O Arduino ele não identifica acento, então não se utiliza acento quando a gente for escrever variáveis, tá? Então, ó, vamos voltar lá. Vou transmitir a janela, na verdade. Só para vocês verem aqui, terem uma noção aqui. Ó, eu vou criar a variável, vai aparecer aqui em cima. Qual o nome da nova variável? Vou botar aqui, ó, estado, B maiúsculo, botão. Beleza? Dá um OK. E vão surgir esses 3 pontinhos principais, ó, estado botão, definir estado botão e alterar estado botão, tá? Agora vamos voltar para nossa tela normal. Beleza, agora a gente criou nossa variável. O que a gente tem que fazer? Agora nós temos que utilizar um comando que se chama digital read, ler porta digital. Por quê? Toda vez que o botão é pressionado, ele solta um valor. E quando ele é pressionado, ele vai aparecer o valor 1. Quando ele é solto, é o valor 0. A gente precisa fazer a leitura desse botão para poder enviar esse valor na hora de fazer o nosso código. Então, a gente vem aqui, ó. A gente bota aqui, ó, definir estado do botão, ó, aqui, ó, coloca aqui no para sempre. Definir estado do botão. E aqui, ó, no como 0, a gente vem aqui em entrada, aqui, ó, como ler pino digital. E qual o pino digital que a gente tem que ler? O pino que o botão está conectado. O botão está conectado no pino 5. Então, aqui, ó, eu vou ler o pino digital 5. Então, vai ficar assim, ó, definir estado do botão como ler pino digital 5. Beleza? O que a gente faz depois disso? A gente vem aqui no amarelinho, ó, controlar, e a gente procura aqui a estrutura de repetição. Qual a estrutura de repetição que a gente estava usando? If else, né? O se, então, se não. Aqui ele é conhecido como se, então, outro. Ó, se, então, outro. A gente pega essa estrutura e coloca aqui, ó, embaixo do definir. Tá? Beleza. Definimos o estado do botão como ler pino digital. Então, agora, a nossa variável, né? O que é uma variável? O sinal de i igual a igual, bem como as chaves duplo, é o padrão em linguagem de programação. Isso aí. Parênteses, chaves, igual a igual, maior, maior a igual, ponto e vírgula, é o padrão da linguagem de programação, tá? Isso aí a gente vai pegando no costume. Mas eu vou explicar melhor isso quando a gente partir para a IDE, tá? Porque a gente vai fazer esse código digitando ao mesmo tempo. Vamos produzir aqui em texto e depois vamos produzir em blocos, depois vamos produzir no texto. Beleza? Então, olha só, a gente está fazendo a leitura aqui do nosso pino digital 5, que é onde o botão está conectado, tá? Então, ó, se alguma coisa, então faça algo. Se não, faça outra coisa. Só que olha só, ele tem um símbolozinho aqui diferente. Ele está meio espetadinho. A gente vem aqui em matemática, a gente encontra esse bloquinho espetadinho. Ó, vem aqui em matemática e a gente vai pegar esse segundo bloquinho aqui, ó, e vamos encaixar aqui, ó, no si, tá? E o que a gente vai colocar? A gente vai colocar o seguinte: se o botão for pressionado, então acenda a LED. Como que a gente faz isso? Variáveis, ó, se o estado do botão for igual a 1, então a gente vai definir o pino da LED como alto. E daquele mesmo jeito, a gente tem que definir aqui o pino de acordo com o local que a nossa LED está conectada. Nossa LED está ligada em qual pino? 2. Então, a gente tem que definir o pino 2 como alto. Porque se o estado do botão for igual a 1, definir LED 2 como ligada. Mas e se o estado do botão for diferente de 1, for igual a 0? Aí a gente vai pegar aqui, ó, vai definir o estado do botão 2
como baixo. Beleza? Ó, definir pino 2 como estado do... Se o estado do botão for igual a 1, define pino 2 como alto. Se não, define pino 2 como baixo. Ó, iniciar a simulação. Eu vou pressionar aqui o meu botão. Olha o que acontece com a LED. Acendeu, né? Ó, eu pressiono o botão, a LED acende. Eu solto o botão, a LED apaga. Pressionei, acendeu. Soltei, apagou. Boa noite. Aqui, Cláudia mandou mensagem. Pode falar, Cláudia. Enquanto a Cláudia vai respondendo. Eu não sei se ela mandou boa noite, professor, ou se ela me chamou, mas enquanto isso, vou prosseguir aqui, tá? Ó, esse aqui foi o código que a gente fez. Tranquilo. Montamos o nosso circuito no Tinkercad. Então agora vamos fazer o seguinte. Eu vou botar minha câmera aqui. Agora que a gente fez o nosso circuito aqui no Tinkercad, vamos fazer o nosso circuito na prática. Basicamente, a gente pode copiar o que a gente fez no Tinkercad para a prática. Então, olha só, deixa eu achar uma posição legal aqui para mostrar aqui o circuito. Eita, até caiu aqui. Ó, beleza, aqui, ó. Esse aqui é o circuito da LED piscando. Tranquilo, né? Eu vou pegar meu botão, ó. Peguei o botão e eu vou conectar aqui, ó, do lado da LED. Ó. Vou conectar aqui. Vou deixar aqui encaixado. Acho que assim fica até melhor. Ó, vou pegar meu botão e eu vou encaixar aqui na minha protoboard. Agora encaixou. Ó, agora tá encaixado. Não sei se vocês escutam um barulhinho, mas quando aperta faz um barulhinho. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu trocar uns fios aqui, porque eu tô achando que tem alguns fios aqui estão com um pouco de mau contato. Esse aqui vai no pino digital 2. Então, beleza. A nossa LED está conectada. O botão, como que a gente faz? Ó, pega um resistor. O resistor ele vem aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, juntinho. Eu vou pegar um resistor de 1 kΩ. Ó. Vou soltar aqui ele. Eu vou conectar ele aqui, ó, na perninha de baixo. Ó, conecto o resistor aqui na placa. E a outra perninha do resistor vou conectar no negativo. Ó como é que fica legal. Pera aí, aqui, ó. Ó, tá conectado aqui, ó, na linha da perninha do botão e um aqui tá no negativo. Beleza. Agora um fiozinho, vou pegar um fiozinho aqui e eu vou conectar aqui, ó, no positivo. Ó, conecto aqui no botão e conecto aqui no positivo. Beleza? Agora a gente tem que pegar um outro fio e conectar aqui na nossa porta digital no nosso Arduino. Então, ó, aqui, ó, aqui tá o meu resistor, né? Meu resistor tá aqui. Na reta do resistor, vou conectar aqui o fio e vou ligar aqui na porta digital 5. Ó, vou conectar aqui, ó, na porta digital 5. Conectado, tá? E agora? Agora a gente já conectou, fez a conexão, agora a gente tem que partir para o nosso código. Como que fazemos isso? Agora a gente vai lá para a ideia do Arduino, tá? Deixa eu compartilhar aqui a ideia do Arduino. Vamos apagar esse código aqui.
Ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é vamos ter que criar a nossa variável, tá? Em cima aqui do void setup, eu vou criar uma variável, tá? Como é que cria a variável? A gente coloca aqui, ó, int. Int significa o quê? Sabe na matemática, os números inteiros, números naturais, inteiros, racionais? Int significa int, né? Que significa inteiro. Então aqui eu vou criar uma variável de números inteiros que se chama estado botão. E eu tenho que colocar sempre um ponto e vírgula no final do meu código. Por quê? O Arduino, quando ele vai ler o código, ele lê assim, ele lê de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então ele vai começar lendo aqui, int estado botão. Quando chega no ponto e vírgula, ele sabe que ele pode passar para a linha de baixo, porque aqui encerrou. E o que acontece se eu tentar verificar, compilar o meu código sem ponto e vírgula? Ó, dá o erro. Tá vendo? Ó, tá faltando um ponto e vírgula aqui, ó, antes do setup, tá? Beleza, aqui a gente já fez a nossa variável. Agora a gente tem que definir se os nossos componentes são entradas ou saídas, certo? Eu vou definir aqui como? Usando o termo aqui, ó, pin, M maiúsculo, mode. Pin mode, beleza? Eu vou abrir parênteses. Eu vou colocar. Eu quero primeiro definir a minha LED. A minha LED está conectada na porta digital 2. Coloco o número 2, do vírgula, e eu tenho que definir se ela é entrada ou saída, ou seja, input ou output. Ó, deixa eu até criar um comentário aqui. Input é igual a entrada, output é igual a saída. Então, a minha LED é uma saída. Então, o que eu coloco aqui? Ó, coloco aqui, ó, output, fecho parênteses, coloco ponto e vírgula e pulo uma linha. Agora eu quero definir o botão. O meu botão é uma entrada. Então, eu coloco aqui, ó, pin mode, abro parênteses. Onde que meu botão está conectado? Na porta 5. Então, eu coloco aqui 5, vírgula. E aqui eu vou definir entrada ou saída. O meu botão é uma entrada, então é input. Beleza? Deixa eu colocar esse comentário aqui do lado. Essa barra asterisco significa que é um comentário, tá, pessoal? Sim, pronto. Agora, beleza. Aqui no void setup a gente já acabou. Definimos a nossa LED como saída, nosso botão como entrada. Agora a gente vai vir no void loop para a gente escrever o nosso código definindo o que a gente quer que ele faça. E a gente vai começar fazendo aquilo que a gente fez no Tinkercad. O que nós fizemos no Tinkercad? Nós primeiro definimos o... Peraí. Deixa eu colocar, acho que assim fica legal, porque vocês conseguem ver minha câmera também. Assim fica legal. Tá. Lá no Tinkercad, nós fizemos um negócio que era definir o estado do botão como ler a porta digital 5. Como que a gente faz isso no código? Dessa forma. Ó, estado do botão, a gente vai chamar a nossa variável, vai colocar igual a digital, né, read. Read, né, em inglês significa ler. Digital é porque a gente está utilizando as portas digitais. E a gente coloca aqui entre parênteses, a gente coloca qual porta digital que a gente quer ler. E como que a gente descobre qual porta digital queremos ler? Através da onde a gente conectou nosso botão. O botão ele conectou aonde? Na porta digital 5. Ou seja, a gente vai colocar entre parênteses aqui, ó, o número 5. Então, o estado do botão ele vai receber o valor da leitura da porta digital. Então, ele vai ficar com o valor de quando a gente pressionar o botão, ele vai saber identificar quando ele foi pressionado e quando ele não foi pressionado, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar a nossa estrutura de repetição. Deixa eu até fazer um comentário aqui. Realizando a leitura da porta digital 5. Agora a gente vai abrir nossa estrutura de condição, que a gente começa com o if, tá? E dentro do if, a gente tem que abrir um parênteses.
tá? E entre os parênteses vai ter o quê? Vai ter a condição que a gente vai colocar. Qual é a condição? É igual eu escrevi no bloco de notas. Se o botão for pressionado, a LED vai ligar, tá? Então a gente coloca aqui, ó, estado do botão igual igual. O que significa igual igual? O igual igual é como o igual da matemática, tá? Por exemplo, se eu coloco aqui, ó, o estado do botão igual a 1, eu estou dizendo que o estado do botão é 1, tá? Na próxima aula, né, na quinta-feira, a gente vai adentrar um pouco melhor nisso, de operadores de condição, operadores de comparação e tudo mais, mas por hoje a gente vai fazer o código primeiro assim, tá? Beleza, a gente criou a condição aqui, agora a gente tem que abrir a chave, tá? Abrir as chaves, e dentro dessas chaves a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar o que vai ser executado se essa condição for satisfeita. O que vai acontecer se o botão for pressionado? A LED vai acender. E a gente utiliza aquele comando, digital write. Esse aqui, digital write, é o comando que a gente utiliza para enviar o comando para alguma porta. Nesse caso, nas portas digitais, se a gente quer ligar ou desligar. E vamos lá, a gente abre parênteses e a gente quer ligar a nossa LED. Então vamos lá, a LED está ligada em qual porta? No pino digital 2. Então 2, vírgula. E aqui a gente vai definir se a gente quer que ele fique ligado ou desligado, né? No nível alto ou no nível baixo. Como é que a gente está colocando? Se o botão for pressionado, a gente quer que ligue a LED, então vamos lá. Digital write 2 high. Beleza? Ou seja, eu estou aqui, ó, definindo o meu pino 2 como alto. Ponto e vírgula. Fechou parênteses, né? Vai para a linha de baixo. Ó, abriu a chave aqui, fechou a chave aqui. Beleza? E aqui a gente vai ver aqui no else. O que significa o else? Se o estado do botão for diferente de 1, ou seja, for 0, se ele não for pressionado, o botão não, a LED ela não vai acender. Então a gente abre a chave, né? E a gente coloca aqui, ó, digital write, o 2, porque é onde a nossa LED está ligada, vírgula, low. Low significa baixo, né? Baixo significa desligado. Então, ó, esse aqui é o nosso código, tá? Então, ó, vou até escrever aqui. Ó, se o botão for pressionado, então a LED irá acender. Se não, a LED irá desligar. Ó, beleza? Esse aqui é o nosso código. Então vamos lá. Aqui eu já conectei tudo e agora eu vou conectar, eu vou passar esse código pro meu Arduino. Deixa eu conectar aqui no meu computador. Deixa eu conectar aqui, ó. Vou definir a porta 4. E agora eu vou carregar. Esse botãozinho de carregar serve para a gente compilar esse código e passar diretamente para a placa. Deu um erro aqui. Que erro que deu? Pera aí, eu não sei se... Ah, tá. Deu erro não. Deu erro não. Funcionou aqui. Agora vamos... Deixa eu ligar aqui no meu notebook. Eita, minha câmera até caiu. Vamos lá. Aqui está o nosso circuito. Vou deixar aqui. Aqui está o nosso circuito, tá? Ó, eu tenho... Eita, caiu. Eu tenho aqui, ó, o meu Arduino tá ligado no meu computador. Olha só, vou apertar o botão. Ó. Tá vendo que eu tô apertando o botão, ó? O que tá acontecendo com a LED? A LED tá acendendo. A Laís saiu aqui. Abração, Laís. Obrigado pela participação. Ó, eu tô apertando o botão e agora minha LED tá ligando. Tá vendo? Através do código que nós fizemos no Tinkercad, do circuito que a gente fez no Tinkercad. Vamos retornar aqui. Aqui, ó, fizemos esse código. Se a gente colocar aqui, ó, blocos mais texto, vocês vão reparar que é o mesmo código que eu fiz lá no Arduino. É a mesma coisa. Tá vendo?
Através do Tinkercad, que a gente montou aqui primeiro, a gente teve capacidade de passar depois para o nosso circuito, de fato, aqui no Arduino. Tá bom? Agora são 7h50. E agora eu quero saber, pessoal, e aí, o que vocês acharam? Hoje, por hoje, nossa aula foi essa. Alguém tem algum comentário a fazer, alguma coisa a dizer, alguma dúvida que ficou? Imagino que dúvida possa existir várias, né? Mas é normal mesmo. E aí, o que vocês acharam? Aula muito esclarecedora? Valeu, Agamenon. Um abraço, a gente teve nosso treinamento em loco, né? Algumas semanas atrás, acho que foi mês passado, a gente teve nosso treinamento em loco. É sempre muito interessante a gente fazer projetos e tudo mais. Alguém tem mais alguma dúvida? Só para, né, voltando aqui, ó, aperta o botãozinho aqui, ó, nossa LED liga. Isso aqui é muito legal, eu gosto muito de fazer isso aqui. A gente pode fazer um semáforo, né, de fato, um semáforo inteligente. Aqui tá a LED que queimou. Ela tá até com fuligem aqui. Agora essa LED aqui ela vai ter que ir pro lixo, não tem como. Infelizmente, foi sacrificada por um bem maior. Pessoal, então lembrando aqui para vocês, quinta-feira, 6 às 8, vamos voltar comigo. A gente vai fazer um novo circuito, tá? Vamos fazer novos circuitos, novos projetos com códigos e a gente vai deixar essa aula gravada para vocês poderem estar voltando e refazendo, vão estar podendo reproduzir em casa, reproduzir no Tinkercad. Eu posso passar, eu já passei aqui o código, mas depois eu peço para a Vânia e os outros professores passarem o código da turma para todos vocês, para quem tiver alguma dúvida e quiser utilizar meu Tinkercad como base, poder utilizar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Hoje a gente fez 2 projetos, a gente aprendeu algumas coisas dos códigos, tá bom? A gente aprendeu estrutura de condição, que é uma coisa muito da hora. Na próxima semana não, né? Na quinta-feira, pretendo avançar mais um pouco nesse código com vocês, montando circuito, fazendo circuitos mais interativos, tá bom? E é isso aí, pessoal. Eu acho que a nossa diretora, né, pedagógica, a Vânia, ela quer trocar uma palavrinha. Deixa eu ver se ela vai conseguir entrar para falar com vocês. Ela estava em movimento, né? Então não sei se ela vai conseguir. Alguém que tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Vou dar uma repassada aqui no que nós fizemos. Só para a gente relembrar aqui, tá? Então vamos lá. Vou aqui abrir minha telinha do Tinkercad pela última vez. Vou deixar só a tela do Tinkercad. Nós viemos aqui, criamos as atividades de LED e LED com botão na nossa sala do curso imersivo para educadores. Temos aqui a LED, né? Que nós fizemos o nosso circuito de ligar e desligar a LED. É o primeiro circuito que todo iniciante de robótica faz, que é o Blink
né, fazer a LED piscar. Aqui nós definimos a LED, né, conectamos o catodo, que é o negativo, com o resistor, e depois o positivo dele na porta digital 2. Definimos o pino 2 como alto, depois aguardamos o segundo, definimos como baixo, aguardamos o segundo, né? Aprendemos os comandos aqui, ó, digital write. Quando a gente utiliza esse comando digital write é quando a gente quer definir alguma coisa como ligado ou desligado, tá? O delay serve para a gente poder dar o tempo de resposta no Arduino, e a gente entendeu que no código, no texto, a gente utiliza muitos termos em inglês, tá bom? Então aqui está o nosso primeiro circuito, onde a gente aqui colocou definir pino 2 como alto, como ligado, aguardar um segundo, definir pino 2 como baixo, aguardar um segundo. A gente, quando inicia a simulação aqui, a gente pode ver que a nossa LED está piscando lindamente, tá bom? Depois, nós fizemos a nossa LED com botão, entendemos um pouquinho sobre estrutura de condição, né? E aqui o pessoal conseguiu entrar, show demais, show de bola, pessoal. Aqui, ó, LED com botão. Aqui a gente fez a nossa conexão da nossa LED, como a gente fez anteriormente, conectando o resistor no catodo e puxando um fiozinho para o negativo. O anodo, que é o positivo, a gente conectou na porta digital 2. O botão nós aprendemos a conectar, um no positivo e um resistor no negativo. E na linha do resistor, do lado do resistor, a gente puxa um fiozinho para conectar na porta digital, que no caso nós conectamos na porta digital 5. E aqui nós fizemos o nosso código, né, com variáveis, com estrutura de condição, se então, né, se então, se não, if else. É uma estrutura que a gente vai utilizar literalmente para sempre. Eu gosto sempre de aplicar nos meus cursos, nos meus circuitos, porque ele é muito, extremamente útil, tá bom? Então, a gente também aprendeu aqui o texto, né, o bloco mais texto aqui, como produzir esse código tanto em blocos quanto em texto, né? Definimos variáveis, int, né, int estado botão, void setup, que é o local onde a gente define os nossos pinos aqui, né? Como input, output. Input significa entrada, output significa saída. No loop, onde a gente faz o nosso loop, né, o que a gente quer que repita. E a gente descobriu também a função de digital read, né, que é a leitura de um canal digital. Colocamos aqui a nossa estrutura de condição em prática, né? If estado do botão for pressionado, a LED vai ligar, senão irá desligar. E foi isso. Isso foi o que a gente aprendeu hoje, pessoal. Espero que todo mundo tenha gostado. Deu 8 horas. Obrigado, Kátia. Obrigado, Eduardo, Dani, Agamenon, Marivalda, Laís, Cláudia. Todo mundo que apareceu na nossa live. Acho que o Luiz Felipe também apareceu. Obrigadão pela presença, pessoal. São 7h58. Então, acho que nossa aula aqui está encerrada. Valeu? Tamo junto, brigadão. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Fico muito feliz aí se eu conseguir ajudar. Robótica é uma coisa que eu amo, que eu estudo há bastante tempo, e nada melhor do que aprender mais e sempre praticar mais. E dá pra colocar musiquinha aqui, isso que é bem legal. Vou botar fundo. Valeu, pessoal. Abraço. Até semana que vem, não. Até quinta-feira, tá? Quinta-feira, de 6 às 8, a gente tá de volta, tá bom? Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então, não me abandona não. Alguém te perguntou como é que foi seu dia? Uma palavra amiga, uma notícia boa, isso faz falta. Se alguém tiver uma dúvida, tá? Pode me mandar mensagem no WhatsApp. Eu estou sempre disponível para tirar dúvidas de todo mundo. Podem pedir para o professor em loco para o professor online de vocês. Pode pedir para a Vânia. Se tiver alguma dúvida, pode comentar no YouTube também. Comenta lá.
que eu vou estar online respondendo as perguntas o mais rápido possível, tá bom? Pratiquem robótica, é muito legal. Pega um dos circuitos, né, um dos kits da escola e podem praticar, né? Porque se você está praticando ali, você está nada mais nada menos do que ajudando os alunos de vocês, tá bom? Então é isso. Espero que todo mundo tenha gostado dessa live. Foram 2 horinhas, mas podem pegar as partes principais. Eu vou compartilhar o canal do Tinkercast também com todo mundo. Espero que todo mundo tenha se divertido hoje, tenha esclarecido alguma coisa. São 8:01, tá? Abraço e até quinta-feira. Quinta-feira a gente tá aí de novo. Qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Vamos viver e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria.